Graça e paz, eu sou o pastor Paulo, da comunidade Amai-vos de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que você julga precisar de uma palavra como essa. Hoje a reflexão é águas amargas ou águas doces. Bom, no texto bíblico em João, capítulo 4, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Preste bem atenção. Nós temos um quadro muito interessante, né? Jesus foi em direção a Samaria, um povo que era inimigo do povo judeu. Na verdade, eles eram descendentes, alguns descendentes de judeus, mas nós não vamos falar sobre esse assunto. Preste bem atenção. Jesus, ele foi exclusivamente para o poço onde Jacó havia, com seus filhos, aberto aquele poço, né? E todo o povo que passava ali bebia da água que o poço que Jacó abriu. Muito bem. Aquela mulher, ela era uma mulher considerada de má fama lá na cidade de Samaria, né? Ela era rejeitada, repudiada por toda aquela sociedade. Por quê? Por causa do caráter, da forma que ela se portava perante as pessoas. Ela tinha casado já, ela estava no 5º marido, e as pessoas estavam assim, olhavam ela com maus olhos, né? Muito bem, aquela mulher ia num horário no poço que ninguém ia, para ela ir sozinha e não sofrer nenhum tipo de repúdio e nem de rejeição. Aquela mulher tinha uma água na alma dela, né? A água da alma dela estava amarga, ela tinha amargura, ressentimento, rejeições. Ela carregava um fardo que muita gente hoje carrega. E eu pergunto para você, você é assim, às vezes amargo, às vezes azedo, às vezes grosseiro, às vezes ignorante? Por quê? Será que é porque você quer? Será que isso identifica de fato quem você é? Porque deixa eu te falar, a vida, ela vai nos ferindo, de tal forma que nós nos tornamos, sabe, uma fonte de águas amargas. Mas eu pergunto, será que isso identifica quem de fato nós somos? Eu coloco para você hoje aqui da seguinte forma: a vida transformou aquela mulher numa fonte de águas amargas. Mas naquele dia, em especial, ela teve um encontro com aquele que traz a fonte de água viva. E ele pôde, com seu poder, seu amor, sua graça, transformar aquela mulher numa fonte de água viva. Olha o que aconteceu. Jesus fala do amor, Jesus fala do Espírito para ela, Jesus fala da fonte de água viva para ela, e ela recebe uma palavra profética. Jesus revela tudo aquilo que denegria a sua imagem, tudo aquilo que denegria a imagem daquela mulher, Jesus revelou para ela. E Jesus não fez nenhum repúdio sobre ela, Jesus não a rejeitou. Ela bebeu da água de Jesus, ela bebeu do amor do Senhor, ela bebeu do Espírito Santo de Deus, sabe? Ela recebeu o Espírito Santo.
E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou nela e tirou toda aquela raiz de amargura. O Espírito Santo tirou dela todas as mágoas, todas as tristezas, todas as rejeições, todas as decepções, a ponto dela largar o cântaro que ela estava e entrar na cidade. A alma dela está tão limpa e tão pura, a alma dela está tão restaurada, que ela entra na cidade, uma mulher sem crédito algum, uma mulher que ninguém confiava, que todos repudiavam, mas ela entrou naquela cidade de repúdio, naquela cidade de rejeição, ela entrou cheia do Espírito Santo. E todos viram isso, a ponto da cidade inteira crer em todas as coisas que ela disse. Ela disse: eu achei o Messias, e ele disse tudo a meu respeito. Isso é, a cidade sabia tudo a respeito dela. Mas quando Jesus fala das falhas daquela mulher, ele não fala com um tom acusatório, ele fala com um tom de restauração. Ele fala com um tom de que ele estava ali para amar aquela mulher e não repudiar. Que ele fala de uma forma com aquela mulher que ele não está ali para rejeitar mais um que vai rejeitar, mas é o próprio Deus recebendo aquela mulher na condição que ela está. E ela, por receber o Espírito Santo, toda azedume que estava nela, toda amargura que estava nela, tudo que ela via das pessoas sobre ela era porque ela passava para os outros a sua própria amargura. Ela se rejeitava. Jesus fez ela se aceitar. Jesus fez com que ela se sentisse perdoada, amada e restaurada, para viver uma nova vida na presença do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente hoje na igreja, cristãos, né, que eles desconhecem a graça, o poder e a manifestação do amor de Deus. Olha o que Tiago 3 diz, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a própria língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa, é mortal. Com ele bendizemos a Deus, o Pai, damos glórias a Deus, né? E com ele amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, pode fluir de uma fonte de água, um manancial de água, água doce e águas amargas? Eu quero te perguntar, se você tem o Espírito Santo do Senhor, o que você tem produzido para as pessoas? Qual o efeito que você causa no ambiente que você está? Amargura ou doçura? O que você produz está revelando o seu caráter, ou quem você é, ou revela as suas feridas? Porque quando nós não somos sarados, quando nós estamos enfermos na alma, quando estamos nos sentindo culpados, machucados, rejeitados, feridos, nós produzimos águas amargas. Eu costumo dizer uma frase que talvez vai ficar difícil, essa frase é minha, eu tomei para mim, porque foi me dada pelo Senhor no momento de complicado. Não se discute com o insensato, não se briga, não se troca palavras com a insensatez, com a falta de sabedoria. Nessas horas, você ouve, cala e segue em frente. Por quê? Porque quando você discute com um tolo, você se torna tolo. E você não pode se tornar uma fonte de água amarga.
Quer ver uma coisa? Se você tem muito rancor na alma, ira na alma, está sempre falando em tom agressivo, de violência, de agressividade, se você está sempre nessa coisa, guarda uma coisa, você está enfermo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você tiver um encontro diário com Jesus, Ele vai curar a tua alma. Tire tempo, eu tiro tempo todos os dias, na presença, na intimidade com o Senhor, e peço a Ele: Senhor, tira de mim, me cura de tudo aquilo que me separa do Senhor. Tudo aquilo que me separa do Senhor, tudo aquilo que me afasta do Senhor, tira da minha vida. Você entende? Então, quando você tem consciência disso, sabe? Quando você tem plena consciência, você busca intimidade. Deixa eu te falar, uma coisa é ir à igreja, cultuar o Senhor. Outra coisa é você todos os dias tirar momentos de intimidade com o Senhor, com a sua palavra, com o Espírito Santo, colocando para Ele, abrindo para Ele onde estão as dores, as mágoas, os ressentimentos, as feridas, para que Ele possa te curar e transformar você numa pessoa segundo o coração de Deus, para que você seja pleno, saudável, cheio de vida, para manifestar uma fonte de águas vivas. Deus te abençoe, a graça do Senhor esteja sobre tua vida e a plenitude do Espírito seja derramada sobre a tua casa.